E nós, como cristãos, fazemos parte desse propósito de gerar filhos espirituais. Então eu quero ler aqui, baseado nesse tema, uma mãe intercessora. Vamos repetir aqui esse tema dessa mensagem? Uma mãe intercessora. Vamos ver quem é essa mãe que eu quero falar aqui nesse texto de Samuel. Tivemos uma mãe intercessora aqui no texto de 2º livro de Samuel, capítulo 21, no primeiro versículo, que diz assim: e nos dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restantes dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém, Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fosses assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos nos deem 7 homens, para que o enforquemos ao Senhor em Gibeia de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor. E entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolate. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, dos primeiros dias, no princípio da cega da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, e estendeu-se sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes, Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando feriram a Saul em Gilboa,
e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. E ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou com a terra. Coloca a mão no coração e diga assim: Senhor, eu recebo esta palavra no meu coração. Amados, que tristeza para essa mãe chamada Rispa. Que tristeza que aconteceu, tanto para ela, como da irmã de Mical também, que perdeu 5 filhos, e Rispa, que perdeu 2 filhos por causa de um descumprimento, de uma insensatez do rei Saul. Então, para nós entendermos o contexto dessa mensagem, por que que essas mulheres perderam, essas mães perderam esses filhos e foram entregues ali aos gibeonitas para serem enforcados, nós precisamos ir um pouco mais atrás e nós meditarmos no acontecimento. Por que que isso aconteceu? Nós vemos esse sofrimento dessa mãe, né, que chamava-se Rispa, e devido à perda desses 2 filhos dela, a irresponsabilidade de uma decisão tomada, né, do seu esposo quando era vivo, o rei Saul. E para nós entendermos, amados, essa história de Rispa, vamos voltar um pouco atrás para sabermos o que de fato levou esta mãe a passar por esse momento tão difícil, por esse grande sofrimento, né, da perda desses 2 filhos que foram enforcados, porque Davi ali, ele pediu, né, para que, na verdade, obrigou essas mães a entregarem os seus filhos para serem mortos. Então, o que me chama a atenção nessa história, dessa mãe chamada Rispa, é que ela foi uma grande mulher protetora na vida dos seus filhos, mesmo depois deles serem mortos ali, inocentemente, né? Quando o povo de Israel, ele era liderado por Moisés, então Deus deu uma promessa para Moisés, a promessa de ceder a terra prometida. Mas Moisés morreu, então foi levantado um líder chamado Josué, o seu sucessor. E Josué atravessou o Jordão e logo já dominou ali a cidade de Jericó. Os irmãos conhecem o texto, que ele fez uma bela de uma campanha ali e conseguiu destruir a cidade de Jericó. Mas nós vemos aqui muitas cidades, depois foi até a cidade de Ai, foi conquistando a terra, porque ele tinha a bênção de Deus e tinha a promessa de Deus dada a Abraão, que eles iriam herdar uma terra que manasse leite e mel, uma terra prometida. E nós vemos aqui então o povo de Deus, depois de um tempo, ficou escravizado no Egito por Faraó, para impedir que eles avançassem sobre essas terras. Mas nesse momento que eles ficaram cativos, os povos vizinhos tomaram conta da terra. E quando o povo foi liberto, eles precisavam então, eles tinham uma ordem de Deus para expulsar os inimigos e até, se possível, matar todos, até as crianças e animais, destruir a cidade para que eles voltassem a dominar aquelas cidades. E nós vemos isso acontecendo através de Josué e Calebe, e cumprindo esse mandamento, e eles ficaram sendo muito conhecidos, logo se espalhou, logo se avançou ali o noticiário, né, da época, e ali houve-se então o conhecimento do que estavam acontecendo. Mas ali, neste momento,
A ordem de Deus é para que eles viessem a destruir os povos e tomasse conta da cidade. Mas o que aconteceu? Quando, lá no capítulo 9 de Josué, então conta-se que Josué ele foi enganado, né? Enganado pelos gibeonitas, os moradores de Gibeão, a fazer uma aliança para poupar a vida deles, né? Então, antes de Josué invadir a cidade que estava a caminho, né, que era Gibeão, eles foram surpreendidos por alguns homens, embaixadores de Gibeão, né, os gibeonitas, e estes homens estavam disfarçados de viajantes, e ali eles usaram de astúcias, né, e levaram a Josué a fazer um pacto com eles, para eles não destruir a cidade deles. Então, você imagine aquelas pessoas com muito medo, o exército do povo de Israel, numeroso, avançando, destruindo cidade poderosa, fortificada como a cidade de Jericó, que eram muros que até carruagem e casas tinham em cima dos muros, e eles começaram a ver o poder de Deus, sabendo o que aconteceu com o exército de Faraó, sendo afundado nas águas, né, do Mar Vermelho. Aquele povo ficou totalmente com medo. Então eles, quando chegaram na cidade de Gibeão, vai acabar com Gibeão, que era um vilarejo, bem dizer, uma cidade pequena. Eles falaram, então, o que vamos fazer? E eles foram astuciosos, pegaram alguns pães embolorados para dizer que ele estava fazendo uma viagem muito longa, e colocaram aquelas comidas estragadas, né, no seu bornal, e chegando até Josué, e começou a conversar com Josué, e na verdade eles eram vizinhos ali do arraial do povo de Deus que estava para ser destruído, e eles falaram que eram viajantes de longe. Olha aqui, o meu pão está até estragado de tão longe que eu vim, e nós estamos dizendo, Josué, não faça mal ao nosso povo, faça uma aliança conosco, não destrói o nosso povo. Mas Josué não estava pensando, né, de ir tão longe. Ele tinha um limite também para poder conquistar. Mas aqueles homens enganaram Josué, e bem dizer ali, fizeram a Josué fazer uma aliança para não destruí-los. E Josué fez então um pacto com eles, um pacto de não fazer mal a eles, mas fez um pacto sem antes consultar a Deus. Aí o erro, irmãos. Olha o grande erro de Josué. De ele ali, antes de fazer uma coisa séria, de tomar uma decisão séria na sua vida, ele não consultou a Deus. Eu quero te dizer, tem muitos crentes que antes de fazer algo não consulta Deus, não ora, não jejua, não pede uma direção de Deus. Aí depois quebra a cara e fala, mas Deus estava comigo. E Deus não estava nada. Por quê? Porque às vezes não se atentou. E nós vemos então lá em Josué, abra lá no livro de Josué, capítulo 9, no versículo 3 de Josué, 9:3. E diz assim, Josué 9:3. E aos moradores de Gibeão, né, que eram os gibeonitas, e aos moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora um acordo conosco. E lhe responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo
que fez no Egito. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Repita comigo. Não pediram conselho ao Senhor. Olha só. Eles ouviram e na hora da decisão não pediram conselho ao Senhor. E aqui o texto diz, então, não pediram conselho ao Senhor no 15, e Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, e lhes daria a vida, né? E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Então o povo de Deus foi enganado aqui. Fez um juramento que não era, contrário àquilo que Deus tinha falado para eles, que era para eles varrer a terra. E aí na hora, eles não pôde fazer isso, esse feito, não puderam cumprir com esse mandato de Deus, com essa ordenança de Deus, porque eles tiveram que manter um povo ali. Um povo, porque eles fizeram um juramento e não podiam descumprir o juramento. Então, amados, Saul, nós vemos Josué, ele fez uma aliança com os gibeonitas sem consultar a Deus. Josué protegeu e fez uma aliança de não fazer mal com ele sem consultar a Deus. E nós vemos Saul lá muitos anos depois, no reinado de Saul, já passado tempos dos juízes, o tempo que as tribos tinham, né, sido ali formadas 12 tribos. Muito tempo depois, nós vemos o rei Saul. O rei Saul, ele vai sem consultar a Deus também e ataca este povo que lá atrás Josué tinha feito uma aliança que não poderia atacar eles. E nós vemos que Saul, ele quebra essa aliança com os gibeonitas, sem também consultar a Deus. E o que aconteceu? A terra sofreu por maldição por causa disso. Vamos ler ali segundo livro de Samuel, no versículo 21, segundo livro de Samuel 21, no versículo 1, diz assim: e houve nos dias de Davi a fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Olha só. Davi, ele tinha tomado posse, porque Saul tinha morrido, e ele passou a ser o rei de Israel. Mas a terra começou a haver escassez. Irmão, presta atenção. Quando um filho de Deus passa a ter escassez na sua vida, ele precisa orar a Deus, consultar a Deus, porque Deus, ele disciplina os seus filhos fechando porta. Deus disciplina os seus filhos, a maneira de Deus disciplinar os seus filhos é fechando as portas para ele. E nós vemos que após Davi, então, ele assumiu o reinado, né, da morte de Saul, depois de algum tempo. Então ele percebeu uma fome, 3 anos consecutivos de fome, de escassez. Davi falou: não, algo está errado aqui. Precisamos saber o que está acontecendo. Como Davi era um ungido de Deus, ele fez o quê? O que os outros não fizeram. Ele foi consultar a Deus. E ali, ao consultar ao Senhor, para saber o que estava causando esse castigo, Deus revela a Davi o porquê da fome. Foi por causa de Saul e de sua casa sanguinária que matou os gibeonitas, que não eram para matar. Então, Josué tinha feito uma aliança que não era para nunca guerrear contra os gibeonitas. E o rei Saul, né, pelo um zelo maligno, olha só, zelo maligno, ele, né, fez tudo aquilo, guerreou contra os gibeonitas, por causa do poder, né,
fingindo que era com medo de um dia os gibeonitas se levantar contra o povo de Deus. Na verdade, a intenção do coração dele não era isso, porque se fosse isso, Deus não teria permitido a fome. E nós vemos que, por causa desse zelo maligno, ele quebrou essa aliança antiga. E quando se quebra a aliança, que colocada, empenhada diante de Deus, as consequências, vêm consequências da quebra da aliança. Amado, presta atenção. A gente tem que tomar muito cuidado com as alianças que a gente faz, até com os homens. A gente tem que tomar muito cuidado de, às vezes, um exemplo, um contrato, até um contrato. Você aluga uma casa e, de repente, você tem um tempo de contrato ali para você. Aí você fala, eu vou nem aí para esse contrato. Toma cuidado. A consequência vem. Porque o que você faz aqui, a tua palavra, você é filho de Deus. Amém, amados? Então a gente deve consultar a Deus. Não estou dizendo que é errado você quebrar contrato, mas você precisa conversar com o seu inquilino. Aliás, você como inquilino, se é um caso de casa alugada, se é um caso de um carro que você comprou e não conseguiu pagar, você precisa ir lá e resolver a situação. E nós vemos aqui, por causa dessas consequências, houve-se então o quê? Houve-se uma palavra quebrada. E em Números 35, 33, olha só o que diz a consequência, quando aconteceu que Davi foi lá e matou os gibeonitas e derramou o sangue dos gibeonitas na terra. Olha a consequência aqui em Números 35, 33. Assim, não profanareis a terra em que estáis. O que é profanar? É você fazer algo que não faz parte da vontade de Deus. Um exemplo, a música profana. Por que chama-se música profana? Porque são músicas que levam mensagens que estão fora do coração de Deus. Entenderam? Então, um crente deve ouvir música profana? Não, porque se você ficar ouvindo músicas profanas, você está profanando a casa de Deus, que é você mesmo. A terra que é o teu coração. E nós vemos aqui, essa palavra de Números, não profaneis a terra que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Olha, só havia um jeito de apresentar a Deus uma maneira de parar com aquela maldição naquela terra. Qual que era? O sangue da própria família de quem profanou a terra. E por isso, devido a esse erro cometido do rei Saul, quem foi que pagou? Seus netos. Quem foi que pagou o preço lá na frente? Os filhos, os seus filhos também, netos e filhos. Aliás, sobrinhos, não netos, sobrinhos. E nós vamos ver aqui, então, devido a esse erro, a terra foi profanada por causa do sangue de gibeonita. A única maneira de reparar este erro, irmão, foi o derramamento do sangue da própria família, daquele que causou a maldição. Então, devido a essa situação, sobrou para Mical. Mical era filha, de Saul. E sobrou para a Rispa, E no caso, realmente eram os netos, era filha de Saul, então eram os netos dela, as filhas de Mical, foram 5 filhas de Mical enforcadas. Então era realmente 5 netos de Saul pagou o preço. E para a Rispa, e Rispa, era a esposa, aliás, era a irmã da filha de Saul, Então, e Rispa, a esposa de Saul, que teve que entregar seus filhos para que a maldição da terra fosse quebrada. Amados, olha só, nós vamos nos atentar aqui para essa mulher chamada Rispa.
que perdeu 2 filhos nessa situação. A falta de consultar a Deus, como lá Josué, que fez um acordo, uma aliança que não deveria, e o zelo maligno de uma liderança como Saul, pode levar uma grande família, ou até uma grande nação, a um sofrimento. Então, eu posso dizer para vocês, irmão, o que a gente comete de erro, Deus perdoa. O que você comete de pecado, Deus perdoa, mas a consequência você colhe. Porque a Bíblia diz: aquilo que o homem semear, ele ceifará. Então a gente tem que vigiar ao máximo, para a gente tomar muito cuidado com as tentações, porque depois a tentação, você sofre a tentação, e com a tentação o desejo de fazer, de agir, e nessa que você age, aí entra o pecado, e o pecado gera o quê? Morte. Morte espiritual. E nós vemos isso acontecendo aqui. O rei Saul, ele teve, até achando que ele teria um zelo de querer proteger Israel dos gibeonitas, mas seu zelo era totalmente maligno. O seu coração era a sede do poder, E esse texto nos ensina como devemos levar a sério os princípios, as ordenanças de Deus, dadas por Deus, o tanto que nós devemos vigiar para que quem? O nosso adversário, os nossos inimigos, não nos engane. Não nos coagite a tomarmos decisões precipitadas, como as decisões de Josué e as decisões do rei Saul. Então, eu quero falar aqui qual deve ser a postura da igreja, a postura de uma mãe protetora. Então essa palavra pode ser para você que é mãe, e pode ser para todos nós que somos a igreja do Senhor. E eu quero ler aqui, então, como deve ser a postura de uma mãe protetora, segundo o livro de Samuel 21:10. Segundo o livro de Samuel 21:10. Diz assim: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, e tomando o pano de cilício, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu, pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo de noite. Olha só, irmão. Eu admiro a coragem dessa mãe. Eu admiro aqui nesse texto como essa mãe tinha um coração protetor. Eu acredito que a decisão do rei Davi de entregar estes homens, esses descendentes de Saul, não foi uma decisão fácil, mas era uma necessária para que a maldição parasse sobre a terra, por causa, desse derramamento de sangue que houve por parte de Saul. Davi sabia muito bem que as mães desses homens, desses jovens, iriam sofrer muito, As mães iriam sofrer com as percas dos seus filhos. Mas Davi não imaginava como um poder intercessor de uma mãe pode tocar o coração de um rei. Aleluia. O texto não nos fala nada da mãe que perdeu 5 filhos, que era a irmã de Mical. Não fala nem o nome dela, só fala que ela era irmã de Mical, que perdeu 5 filhos. Mas de Rispa, fala-se que Rispa perdeu só 2, não perdeu 5, 2. Mas fala que Rispa, ela acampou-se numa penha, numa pedra, e ficou ali de dia e de noite, protegendo os corpos dos seus filhos. Rispa, ela
ficou ali guardando, ela foi uma guerreira. Mesmo depois de seus filhos mortos, que não tinha mais como ser ressuscitado, viver mais, já estava morto, sendo ali com seus corpos, passando por um processo ali de putrefação. Nós vemos ali Rispa continuando ao lado dos seus filhos. Então nós vemos que esse texto nos diz que ela ali fez uma cabaninha com um saco e ficou de noite ali. E se viesse um animal, como diz o texto aqui, um animal, quem sabe uma hiena, quem sabe um lobo, quem sabe um bicho para querer comer os filhos e arrancar as pernas dos filhos que estavam sendo ali em decomposição, que estavam ali enforcados, e ela ficou ali a noite toda, irmãos. Imagine a dor dessa mãe de ver os filhos sozinha. O texto não fala que tinha alguém com ela. Ela sozinha ali, protegia os corpos dos filhos, protegia aqueles meninos enforcados, batendo nos animais, tocando os animais, para que à noite eles não comessem os corpos dos filhos. E de dia, ela, quem sabe com a varinha, com um punhado de pedra, estava protegendo, tacando pedra nos pássaros, nos corvos, naquelas aves de rapina que queriam comer aqueles homens. Eu vejo o poder da intercessão de uma mãe que ama os seus filhos, de uma mãe que é apaixonada pelos seus filhos. E nós vemos aqui nesse texto essa proteção, essa postura de Rispa, né? E essa mulher, ela aponta para uma mãe que realmente amava os seus filhos, que tinha uma natureza de uma mãe protetora, de uma mãe zelosa, uma mãe que jamais abandonaria os seus filhos, que cuidaria deles em qualquer lugar, em qualquer situação. E nós vemos ela fazendo toda essa proteção. Este é um exemplo de uma mãe extraordinária. E esse é um exemplo que uma mãe tem que ser com seus filhos quando eles estão perdidos. E essa deve ser a postura de uma igreja quando se perde um membro, quando uma vida se afasta. Uma mãe protetora. Mas eu quero dizer que havia-se Rispa, essa mulher, um exemplo de mulher que passava frio, à noite protegendo seus filhos, aquele calor escaldante de dia, para na verdade nem proteger os filhos, mas para proteger os corpos dos filhos. Mas nós temos também muitas mães fazendo aqui um simbolismo entre Rispa e a irmã de Mical. Hoje na igreja nós temos muitas mães como a irmã de Mical. Mulheres que não ligam em querer proteger seus filhos que estão morrendo espiritualmente. Que estão na beira da morte espiritual. Amados, as aves dos céus apontam para demônios. Sempre quando você vê texto com aves, sempre apontada na Bíblia, tipifica demônios. Eu quero ler aqui Mateus 4, Marcos, aliás, 4. Porque muitas das vezes os demônios atacam os nossos filhos, e os nossos filhos passam a morrer espiritualmente, e se a mãe não estiver ali prestando atenção, vai perder. Vai perder esse filho espiritualmente. E o papel da mãe é o quê? O papel da mãe, ou do homem, como igreja do Senhor, como mãe, fazendo parte como igreja do Senhor, e a mãe precisa de uma intercessão. Então Marcos 4,4 diz assim: e aconteceu que semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho e vieram as aves do céu e a comeram. Então hoje, a palavra de Deus cai sobre os nossos filhos. Cai sobre os seus filhos, você que é mãe.
Mas o diabo, ele quer fazer o quê? Roubar a palavra do coração dele. Aí os discípulos não entenderam e foram perguntar para Jesus, mas que são essas aves, essa semente que cai no caminho, o que é? Aí Jesus explicou que as aves do céu são o inimigo que rouba a palavra. Presta atenção, irmão. Nós precisamos educar os nossos filhos e corrigir no momento que é para corrigir. Porque se você não fazer isso, o inimigo vai roubar como uma ave do céu e arrancar aquela palavra. E nós precisamos espantar esses inimigos, espantar esses demônios que atacam os filhos. E nós vemos aqui, então, a cunhada do rei Saul, que na verdade, que era a irmã de Mical. Mical era a mulher de Saul, era filha de Saul, na verdade, filha de Saul, e a irmã de Saul. Então nós vemos aqui que essa mulher não se importava tanto com seus filhos. Não vemos no texto ela junto lá com aquela mãe chamada Rispa. Nós não vemos ela também tacando pedra para espantar os filhos. Mas nós vemos ali Rispa, ela tendo esse cuidado todo. E nós vemos que isso mostra uma parte da igreja que não se importa quando as pessoas saem da igreja. Não ora, não intercede por ela. E deveria, porque nós, como mães espirituais, como a igreja do Senhor, devemos interceder por todos. Amém, amados? É um cuidado da igreja. E também você que é mãe, que muitas das vezes seu filho já está numa idade e não quer servir ao Senhor, você não deve aceitar isso, você deve interceder por ele e tacar pedra nos animais que são os demônios, que são as aves do céu que querem roubar a palavra. Você deve ser firme como essa mulher Rispa, essa mãe extraordinária Rispa foi. Então eu quero dizer aos irmãos que hoje tem mães que ao invés de proteger seus filhos que estão sendo atacados por demônios, ao invés de dar pedrada nos demônios, dá pedrada nos filhos. Você não presta, você é isso mesmo. Ah, você só me desanima. Ah, você não... E de vez em quando taca a pedra nos demônios. Olha o que diz aqui Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial, porque são esses que atacam os nossos filhos. Os filhos não atacam os pais, mas o diabo pode incitar os filhos a atacar os pais. E o pai, ou a mãe, ou o protetor, ou o líder de célula, ou o irmão que está percebendo isso, um ataque aos filhos, aos irmãos na fé, aos filhos na fé, você precisa ter a postura de Rispa, não a postura da irmã de Mical. Amém, amados? E eu quero aqui dar um conselho às mães que aqui estão e aquelas que estão ouvindo essa live. A sua luta não é contra os seus filhos, e sim contra os demônios que atacam eles. Amém? Segundo o livro de Samuel, no versículo 21, 11. E contado a Davi que fizera Rispa, filha de Aiá, né, concubina, segundo Samuel 21, né, 11. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, que era filho de Saul, dos moradores de Jabes Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus tinham pendurado, quando feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e juntamente também os ossos dos enforcados, e enterraram, né? Enterraram, aqui está meio apagado aqui, enterraram os ossos de Saul e de Jonas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou com a terra, quer dizer, tirou
a maldição da terra. Aleluia, amados. Olha só o poder da intercessão. Então, a oração intercessora de uma mãe toca o coração do rei, aleluia. A oração intercessora de uma igreja apaixonada toca o coração do rei. E nós vemos aqui, amados, nesse Samuel 21, nós vemos no 10, segundo Samuel 21, 10, diz assim aquela parte, 21, 10, Duda, Nicole, 21, 10. Então, nós vemos ali desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles aqui. Então, desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre ele. Ela intercedeu todo aquele instante, todo aquele momento. Rispa ficou intercedendo para os seus filhos, até que as águas caíssem sobre eles. Amado, águas apontam para a purificação. Águas apontam para uma pessoa que já está vivendo no arrependimento, que está sendo purificada pelo Espírito de Deus. Porque a água aponta para a palavra da justiça, para o próprio Espírito Santo de Deus, que nos guarda, que nos protege. Mas a proteção do Espírito Santo de Deus vem quando há intercessores. Amados, isso é muito sério. Inclusive tem até comentaristas bíblicos que dizem que o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso consolador, né? Mas alguns deles dizem que o Espírito Santo de Deus tem uma natureza feminina. Alguns biblistas falam isso porque quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus desceu como uma pomba. A pomba é o feminino do pombo. Então eles dizem que o Espírito Santo tem a natureza feminina. E quando também Jesus fala que, assim quando as galinhas, né, que estão, aquela parte que fala que Deus protege seus filhos, né, como a galinha, não fala como o galo, fala como a galinha protege debaixo das suas asas, é como se o Espírito Santo, né, que a palavra Espírito Santo, né, no hebraico, lá quando ele pousou-se sobre as águas, né, então fala daquele que protege, daquele que é cobertura. Então, alguns comentaristas, eu não acredito nisso, até porque a Bíblia diz que no céu não se casa, não dá em casamento, então vai haver sexo de macho e de fêmea. Eu não acredito dessa forma. Mas nós vemos que realmente o Espírito Santo, ele também trabalha com esse coração de mãe, cuidando, né, ajudando os filhos na fé, a se amamentar da palavra. É o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos adverte, é Ele que nos ensina. Amém, amado? Assim como a mãe também deve fazer com seus filhos. Então, eu quero dizer aqui para os amados irmãos que abandonamos os nossos filhos quando abandonamos de interceder por eles. Então, o abandono da igreja é quando a gente para de interceder por aquele irmão que se afastou. Eu quero dizer, só mãe mesmo, para ter paciência, para ter amor, só um coração de mãe para ter paciência, para ter misericórdia, suficiente para ajudar os seus filhos a se livrar das garras de Satanás. Ser mãe não é somente gerar, né? Gerar para a vida terrena, mas é aquela que gera para a vida eterna também. Aleluia. E ser mãe é acreditar no Deus do impossível. Por isso, irmãos, eu quero concluir essa mensagem aqui, dizendo a todas as mães, um feliz Dia das Mães, mães intercessoras, mães que zelam, que oram, que buscam pelo
né, pelo cuidado dos seus filhos quando estão sendo atacados pelos demônios, pelos inimigos. E eu também quero dizer aqui para você que a igreja do Senhor, que também tem que ter esse papel de uma igreja intercessora, de uma igreja que ama os novos filhos da fé. Amém? Coloque-se em pé. Eu quero orar por você. E eu quero aqui cantar aquele louvor. Deus tem promessas de proteger o seu lar, de proteger sua família, de proteger a sua casa. Você foi escolhido para estar nessa igreja intercedendo pelas vidas, intercedendo pelas pessoas. Aleluia, Jesus. Peço, Deus, que não pode mentir. Glórias a Deus. Cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também. Se você tem passado alguma luta, eu sei que os e teus você olhos precisa estão de em mim, uma oração, Senhor. Oh, aleluia. e você quer receber uma oração para ter um coração Sei protetor. que os teus olhos Não taque pedras naqueles que se afastam de Deus, da casa de Deus. Nunca amaldiçoa, porque eles são filhos de Deus. Você deve interceder por eles. Você deve orar pelas pessoas que se afastam. Você foi chamado para ser intercessor, como rispa. Você foi chamado porque Deus cuida dos seus filhos e disciplina os seus filhos. O papel da disciplina é de Deus e não nosso. Amém, amados? E não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus tem uma aliança com você. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Quer dizer, aquele que se afastou vai voltar, porque Deus vai trazer de volta. Os olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, É Deus de perto e não de longe. Deus está protegendo teu filho, mãe. Deus está protegendo a tua casa, mãe. Você que está ouvindo essa mensagem, Deus é que protege. E quer usar você para continuar intercedendo, continuar zelando pelo seu lar, pela sua casa. Pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. posso enfrentar. Oh, Espírito de Deus, Eu sei quem luta o Senhor luta por nós. seus planos. O Senhor nos dá força para nós recebermos a vitória imensa. Oh Deus amado, da quebra de maldição,
Meu Deus, através de uma intercessão, a nossa geração pode ser livre, livre, livre. Oh, meu Deus, de demônios, livre da escassez. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra eu sei que vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por me ensinar que eu devo ser um intercessor. Eu devo ser a igreja que ama, a igreja zelosa como rica, a igreja vencedora, a igreja, meu Deus, que cuida dos seus. Aleluia, aleluia.